Olá, apaixonados por futebol. Vamos para mais uma terça de Liga dos Campeões, com estatísticas de todos os jogos da rodada. Vamos começar. Começamos por Napoli e Frankfurt, das últimas 10 partidas jogando em casa. O Napoli ganhou ou empatou em 100% dos jogos. Marcou pelo menos um gol em 90%. Sofreu pelo menos um gol em 70%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. Ambos marcaram em 70% das partidas. 80% dos jogos tiveram 2 ou mais gols. 100% tiveram 5 gols ou menos. Agora, das últimas 10 partidas jogando fora, o Frankfurt marcou pelo menos um gol em 90%. Sofreu pelo menos um gol em 90%. Ambos marcaram em 80%. 90% das partidas tiveram 2 ou mais gols. Slavia Praga vs Arsenal. Das últimas 10 partidas do Slavia jogando em casa, 90% dos jogos tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos. Das últimas 10 partidas do Arsenal jogando fora, ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 90%. 100% tiveram 5 gols ou menos. Atlético de Madrid vs Unión SG. Das últimas 10 partidas do Atlético jogando em casa, ganhou ou empatou em 100%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. 80% tiveram 2 ou mais gols. 80% tiveram 5 gols ou menos. Das últimas 10 partidas do Union SG fora, 100% tiveram 5 gols ou menos. Bodo Glimt vs Monaco. Das últimas 10 partidas do Bodo Glimt em casa, ganhou ou empatou em 90%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. 90% tiveram 2 ou mais gols. 80% tiveram 5 gols ou menos. Das últimas 10 partidas do Mônaco fora, ganhou ou empatou em 70%. Não perdeu por 2 ou mais gols em 80%. Marcou pelo menos um gol em 80%. 80% tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos. Juventus vs Sporting. Das últimas 10 partidas da Juventus em casa, ganhou ou empatou em 90%. Marcou pelo menos um gol em 90%. Ambos marcaram em 70%. 90% tiveram 2 ou mais gols. Das últimas 10 partidas do Sporting fora, ganhou ou empatou em 90%. Não perdeu por 2 ou mais gols em 100%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. 90% tiveram 2 ou mais gols. 100% tiveram 5 gols ou menos. Agora vamos para um dos jogos mais esperados da rodada. Liverpool vs Real Madrid. Das últimas 10 partidas do Liverpool em casa, ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 90%. Sofreu pelo menos um gol em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Ambos marcaram em 70%. 90% tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos. Das últimas 10 partidas do Real Madrid fora, ganhou ou empatou em 80%. Marcou pelo menos um gol em 90%. Sofreu menos de 3 gols em 80%. 90% tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos. E nos últimos 7 confrontos na casa do Liverpool, 86% dos jogos, o Liverpool marcou menos de 3 gols. 86% tiveram 5 gols ou menos. Olympiacos vs PSV. Das últimas 10 partidas do Olympiacos em casa, ganhou ou empatou em 100%. Marcou pelo menos um gol em 90%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. 80% tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos. Das últimas 10 partidas do PSV fora, ganhou ou empatou em 100%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu pelo menos um gol em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Ambos marcaram em 80%. 100% tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos. Outro jogo bastante aguardado, o atual campeão PSG vs Bayern. Das últimas 10 partidas do PSG em casa, ganhou ou empatou em 100%. Marcou pelo menos um gol em 100%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. 80% tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos. Das últimas 10 partidas do Bayern fora, ganhou ou empatou em 90%. Marcou pelo menos um gol em 90%. Sofreu pelo menos um gol em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 100%. Ambos marcaram em 70%. 100% tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos.
E nos últimos 8 confrontos diretos na casa do PSG. PSG não perdeu por 2 ou mais gols em 100%. Bayern marcou menos de 3 gols em 100%. 100% tiveram 5 gols ou menos. Por fim, Tottenham versus Copenhagen. Das últimas 10 partidas do Tottenham em casa, não perdeu por 2 ou mais gols em 90%. Marcou pelo menos um gol em 80%. Marcou menos de 3 gols em 80%. 100% tiveram 5 gols ou menos. Das últimas 10 partidas do Copenhagen fora, não perdeu por 3 ou mais gols em 100%. Marcou pelo menos um gol em 80%. Sofreu pelo menos um gol em 80%. Sofreu menos de 3 gols em 90%. Ambos marcaram em 70%. 90% tiveram 2 ou mais gols. 90% tiveram 5 gols ou menos. Estas são algumas das estatísticas que podem nos dar um panorama para estes grandes confrontos europeus. Cada número conta uma história. Cada porcentagem revela um padrão. Qual estatística mais te surpreendeu? Deixe nos comentários quais outros jogos você quer ver estatísticas como essas. Até a próxima análise. Lembrem-se, os números falam, mas em campo tudo pode acontecer.